Manos e manos, meus camões, angolano nervoso, as notícias aqui não param. Estarás sempre informado no canal Angolano Nervoso TV. As notícias de todo mundo aqui agora, no canal Angolano Nervoso TV. Isto também é. Manos, inscrevam-se no canal para estar informado de todas as notícias. E através daquele escritório de investimento de capitais, tinham paraísos fiscais, as empresas, os valores em causa, e fiz uma experiência de grande importância que eu partilhei com muitos governantes deste país. Não imaginam a quantidade de pessoas multimilionárias angolanas que não sabem onde pôr o dinheiro, que correm de um lado para o outro a esconder dinheiros, porque o país deles também não tem sido competente o suficiente e capaz de lhes criar espaços de diálogo, e estes dinheiros fazem falta, e de que maneira, ao nosso país. E, portanto, é o país que temos. Por essa razão, eu sou dos que defende uma abordagem distinta, mas igualzinha àquela que nós levamos ao Parlamento. O RERP já previa isto. O RERP é o Regime Extraordinário de Regulação Patrimonial. Foi a lei que a UNITA propôs ao Parlamento, que resolveria o problema dos desvios ao património dentro e fora do país. Porque o problema aqui não se colocava só os desvios ao património fora. A lei que o MPLA aprovou só tinha soluções para os desvios fora, não tinha soluções para os desvios dentro, que agora, com o elemento complementar, já começam a olhar para algumas dessas questões. Mas o balanço é nulo, não existe. Portanto, vejamos, vocês já viram um hotel recuperado aqui no eixo viário, aqui há um tempo, com ainda por cima gastos extraordinários para a sua recuperação. Quanta mais-valia este hotel está a criar, desde que se foi tão anunciado com tanta propaganda? Está a criar despesa. As coisas têm sido mal feitas. Vejam as fábricas têxteis, que vimos agora reinauguradas, e uma em Benguela. Qual foi o empréstimo internacional para se fazer aquelas fábricas, reatualizar aquelas fábricas? Eu sei qual foi. Foi de mais de $1.000 milhões para cada uma delas. E quanto é custado vendeu o património com a fábrica recuperada? $100 e poucos milhões. Francamente, eu não sei se isto foi um bom negócio. Muito sinceramente, eu não creio que isto foi um bom negócio, a nenhum nível. Portanto, meu caríssimo, eu penso que a este nível nós temos que ser pragmáticos, e temos que abraçar efetivamente serviço. E nisto tudo é importante também que nestes fenómenos os governantes não se misturem com serem decisores e partícipes também depois do bolo, que é outro problema gravíssimo do combate à corrupção. Nós temos hoje, sentados no espaço da decisão, pessoas que são atores da corrupção, mas também atores do teatro do ciclo económico interno, competidores dos verdadeiros empresários. Esta é a tal imoralidade que depois faz com que não haja sucesso nesta luta diria assim, pelo combate à crise económica. E este é um verdadeiro drama que carece efetivamente de se mudar o regime, porque não têm sido competentes, suficientes e capazes de virar a página para uma Angola melhor e para uma nova Angola. Sr. Presidente, então podemos concluir que o repartimento de capitais foi um fiasco. E também, gostaria de saber... Não há balanços? Na opinião do Sr. Presidente, o problema da corrupção é um problema antropológico ou um problema sistémico? Não, isto é um problema sistémico, eu não tenho dúvidas nenhumas. Eu não acredito que se nasce destinado a cometer este tipo de erros a todos os níveis. Seguramente também uma questão educacional, não tenho dúvidas nenhumas sobre esta matéria. Mas o antropológico aqui, Sr. Presidente, entra o antropológico da pergunta do professor. Eu percebi, okay. Mas eu não quis ir buscar. Mas o antropológico dos 45 anos é muito contemporâneo. Okay. Eu não quis ir buscar as origens referentes da nossa cultura, da nossa vivência, da nossa característica, esses desvios de hoje, que não são mesmo desvios antropológicos da nossa origem, não são mesmo. Nós temos uma população trabalhadora, séria, sofredora inclusive, e que não tem nada a ver com estes procedimentos viciados que nós estamos a acompanhar nos dias de hoje. Portanto, é sistémico, com a agravante de que o sistema se está a autoproteger. Eu digo com responsabilidade de que uma boa parte daquilo que passa na Assembleia é para proteger o sistema, em que hoje as maiorias artificiais que se constituíram, infelizmente, estão a servir para combater a democracia.
Estão a combater a possibilidade da pluralidade e da alternância. Vejam mesmo que nós estamos a viver hoje como o país que temos. Nós temos uma governação assumida por um partido, estamos numa altura praticamente pré-campanha, espero que se cumpram as metas das eleições gerais, e um combate sem precedentes à oposição que surge com a potencialidade de ser alternância. Uma criminalização através dos instrumentos do Estado, com dinheiros do Estado. E, portanto, isto, de facto, está aos olhos de nós todos. Portanto, eu não acredito que... O problema é sistémico. E nós temos que ter a coragem de mudar o sistema. De combater esse sistema viciado e corrupto e corrompido. Pois é. Senhor Presidente, qual é a opinião da UNITA sobre a mobilização do Fundo Soberano na questão do financiamento ao PIM? Nós temos dito muitas vezes e houve debates na Assembleia onde a UNITA assumiu claramente o seu aspecto crítico. Afinal, o que é o Fundo Soberano? Para que é que ele foi constituído? O Fundo Soberano foi constituído para garantir o país nas gerações futuras. E este fundo deveria, antes de ser tocado, de ser sujeito a um debate lá onde está a pluralidade da representação nacional. E o que é que acontece? A Assembleia não é tida nem achada, vai-se ao Fundo Soberano e decide-se financiar programas nos municípios, ao mesmo tempo que se diz que não há condições de fazer autarquias, porque não há dinheiro, porque não se pode financiar os municípios. Veja a contradição. Quando convém, agarra-se no Fundo Soberano, reparte-se. E que tipo de concursos se fizeram para dar acesso a este espaço de empresas que estão a atuar nos PIM? Há mesmo transparência absoluta? Os senhores sabem, como eu, que o que está a proliferar hoje é a contratação simplificada. Eu chamo meu amigo e dou-te dar um contrato e, portanto, você vai-me dar um interesse. E, portanto, não tenham dúvidas que é isto que está a acontecer, porque a penalização é enormíssima. Eu tenho dito, eu sou parlamentar e há uma organização mundial de deputados de combate contra a corrupção. E, felizmente, no grupo parlamentar da UNITA há alguns deputados que se inscreveram e que são membros deste grupo internacional de combate contra a corrupção. E nós aprendemos, nas várias participações que fizemos, que o elemento mais substantivo mundial do combate à corrupção resulta do não respeito pelos concursos públicos, quando se faz a contratação. E é exatamente o que se está a fazer hoje aqui em Angola. Por essa razão, nós temos dito que há uma promoção da corrupção no modo como se está a fazer a contratação simplificada. E com danos enormes para o país. Imagino que eu, senhor, agora, os meus amigos, abrirem um concurso, divulgá-lo, para onde vêm empresas qualificadas, eventualmente empresas com tecnologia mais atualizada, com preços em melhores condições e com ganhos enormes quando assim ocorre. Então, a questão é um pouco esta a realidade. Portanto, não estamos de acordo. Deveria ter sido consultada a Assembleia, dever-se-ia investir efetivamente nos concursos a esse nível e o Fundo Soberano deve ser efetivamente utilizado com um pouco mais de responsabilidade. Sr. Presidente, acha que a criação da alta autoridade contra a corrupção seria a panaceia para o combate à corrupção em Angola? Eu estou com um pequeno problema. É possível dar-me 2 minutinhos de uma pequena introdução? Digo porque eu tinha uma chamada internacional de extrema importância, que me estão aqui a chamar, e que, enfim, de qualquer maneira eu posso lhe responder a questão imediata. Não basta fazer boas leis. É preciso termos também a vocação de as fazer cumprir. Porque nós temos, infelizmente, uma série de casos em que as leis boas não são cumpridas, nomeadamente mesmo esta questão do combate à corrupção, a questão da lei da probidade pública, não se cumpre. A vários níveis. A alta autoridade contra a corrupção foi levada à Assembleia, creio que em 1996, uma coisa do género, nunca foi implementada. Era uma forma de melhorar os aspectos estruturantes de combater a corrupção, disponibilizando efetivamente matéria legislativa que dava melhores condições de arrumação para este combate ser feito. Não se cumpre, de facto. Não basta fazer boas leis. É verdade, o prometido é devido, 2 minutos apenas, o processo do intervalo, né, no sentido de voltar novamente aqui com o engenheiro Adalberto da Costa Júnior, por via dessa entrevista, né, desse projeto do 360 graus da Camunda News,
vamos fazer 4 entrevistas dentro desse processo das jornadas de entrevista. Engenheiro Adalberto da Costa Júnior, Dr. Abel Epalanga Chivucuvuco, Dr. Justino Pinto de Andrade e João Gonçalves Lourenço, Presidente da República. Nós, a equipa 360 graus, enviamos carta para a direção da UNITA, nesse caso a nível da presidência, o mesmo ao projeto para já Servir Angola, do Dr. Abel Chivucuvuco, o Bloco Democrático, do mais velho, o Dr. Justino Pinto de Andrade, e para o MPLA, na pessoa do seu presidente, o general João Manuel Gonçalves Lourenço. Estamos a fazer essa resenha de jornadas de entrevistas, que é para fazer uma avaliação daquilo que o povo precisa saber, o que é que essas 4 grandes figuras do universo político nacional pensam sobre Angola. E com a grande finalidade, na segunda semana de maio, temos o grande debate da nação, que já deixamos aqui em linhas gerais ao mais velho engenheiro Adalberto da Costa Júnior. Em maio, a pretensão de 360 graus é realizar o grande debate. O que é que eles pensam? Não, nós perguntamos e eles nos respondem. Eles, quem? Sua Excelência Engenheiro Adalberto da Costa Júnior, o mais velho doutor Abel Chivucuvuco, o mais velho Justino Pinto de Andrade e Sua Excelência o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. O que é extremamente importante, levar a política hoje na visão dos nossos jovens um bocado mais fora do padrão tradicional. Queremos tocar, queremos sentir, queremos ouvir de facto. Estamos aqui como nada mais nada menos do que embaixadores daqueles que comerem ainda uma miragem num país tão rico, com uma bandeira, um hino, uma insígnia. Mas comer por angolano, nós temos um problema lá no bairro, senhor engenheiro. Às vezes o teu amigo, se comer assim um hambúrguer, ele chega no meio, assim, entre nós, e mexe na barriga, hoje papel um hambúrguer. Mas quando a gente faz assim um resumo na história, o homem chegou à Lua, eu penso que em 1968. Então como é que o angolano, 45 anos depois, se comer um hambúrguer, ele sente que tem um status quo, quer dizer, são um indivíduo evoluído. Então, há aqui sonhos que continuam de alguma forma, do ponto de vista da coletividade, adiados. Então, termos a presença dos 4 mais velhos da arena política nacional num encontro com os jovens e com a sociedade de uma maneira geral, digo com os jovens em particulares, porque o grande índice do desemprego está no nosso próprio setor. Porque querias dar continuidade, né, em relação aqui a nossa entrevista. É verdade, não é? Está a ser uma grande experiência, okay. E nós agradecemos mais uma vez, não é? E quando estávamos ali embaixo, eu, o Prof. Mavenda, o Jerônimo Cissa e o Isidro, nós dissemos, nós já fazemos parte da história desse país, porque estamos a pensar diferente. Estamos, na verdade, a usar o nosso pensamento ousado para acolher aquilo que são as opiniões dos líderes dos partidos políticos, né, sobre o país, sobre aquilo que são os projetos internos e etc. Há uma pergunta que, na verdade, foi bastante discutida, ou seja, é completamente necessário nós fazermos essa pergunta, porque estamos apenas como caixas de ressonância para a sociedade angolana. Daí a pergunta é, primeiro, como angolano, como presidente da UNITA e como político, o que esteve na base do descalabro socioeconômico da governação do Presidente da República em apenas 3 anos? Bom, para quem acompanhou a pré-campanha e para quem acompanhou também a fase inicial da presidência, ela criou enormes expectativas pelo modo como foram feitas promessas, muitas promessas. Talvez partilhe aqui um bocadinho. O primeiro Estado da Nação que eu assisti da presidência de João Lourenço foi um Estado da Nação que não foi Estado da Nação, foi um Estado de promessas. Infelizmente, se por acaso vou procurar, tenho este elemento como memória, porque o Estado da Nação é um diagnóstico transversal do país que temos e apontar caminhos de solução
para os desafios que foram identificados. E a mim surpreendeu-me imenso, e eu tenho esses livrinhos guardados sempre, eu tenho sempre uma anotação muito precisa das questões, eu tomei notas de todas as questões e cheguei à conclusão que nós tivemos 90 e tal % de promessas e não um diagnóstico do país. E, portanto, o primeiro ano foi caracterizado exatamente por isso, muita promessa. Elas realizaram-se. A Califórnia está a correr, os 500 mil empregos aconteceram. Este é o problema do descalabro. Foram muitas promessas e quase nenhumas realizações, acrescido de que há uma enorme pobreza, há um enorme desemprego que atinge toda a gente, particularmente a juventude. E diria mesmo uma juventude que luta e de que forma para pagar a universidade, que consegue completar a sua formação, mas que depois não tem empregos. Ou, em alguns casos, até vem formados de fora, com umas formações que não estão adequadas ao mercado. Isto também é uma chamada de atenção. Há que planificar melhor essa ligação da formação com os desafios da nossa própria realidade intrínseca. Diminuir bastante o número de licenciados, diminuir o conceito de formação dos conteúdos destes licenciados vocacionados para a investigação, que depois aqui nem as próprias instituições de ensino estão com disponibilidade, não têm laboratórios, não têm uma série de questões, para uma formação média, de caráter técnico ou profissional. Tem que ser feita estas questões todas. Então, voltemos à sua pergunta. Segundo elemento problemático quanto a mim, eu penso que o Presidente João Lourenço esqueceu-se que ele é parte do sistema, que ele já vinha com o sistema há muitos anos e ele quis se posicionar como o juiz dos marimbondos e quis dar-se uma qualidade distinta, quando me parece que isto também o penalizou sobremaneira na relação de convivência com os teus colegas, eu diria assim, com os teus camaradas. Os teus camaradas viram-se julgados por um entre iguais, que depois se posicionou acima deles e que ficou a julgá-los. Eu acho que isto é um dos motivos que traz hoje algumas dificuldades de algum relacionamento. Outro grande erro na minha leitura, porque afinal, vejamos, qual foi o percurso do atual presidente dentro do MPLA e do governo? Percurso estratégico de topo, mas assumiu a sua cota-parte? Não assumiu, pelo contrário, fugiu completamente às suas responsabilidades. Acho que se tivesse sido talvez um pouco mais humilde, teria muito mais resultados e, portanto, estas são as grandes questões do seu fracasso, diria assim. Lamentável para nós. Porquê? Porque o seu fracasso é mau para nós todos. Eu sou um presidente de um partido na oposição, mas eu, acima de membro da UNITA e de presidente da UNITA, eu sou angolano. E eu procuro o bem-estar do meu país. E eu tenho que ter o desafio de fazer sempre melhor. Se ele tiver bons resultados, ainda bem. Eu vou ter que trabalhar ainda mais para me fazer fator de escolha. E, portanto, isso não é um problema para nós. Infelizmente, os resultados são mesmo maus. E, portanto, esta é, de facto, a nossa leitura. Sr. Presidente, acredita que a questão dele encontrar o país endividado com uma baixa cotação no preço do petróleo no mercado internacional, bem como a pandemia, o surgimento da pandemia do coronavírus, acha que isso influenciou negativamente? Isso é uma razão que justifica o estado em que nos encontramos? Eu, de algum modo, encontro nesta resposta uma questão, um chamamento do que disse na pergunta anterior. Não há dúvida que o Presidente João Lourenço abraçou o país num momento difícil, bastante difícil, mas encontrou ainda a reserva estratégica. Depois vem aqui a velha questão: quem é que disse a verdade? Porque nós ouvimos o Presidente dizer que não tinha nada, depois ouvimos o ex-presidente. Pois é, pessoal, chegamos ao fim, mas não se esqueça, se você gostou deste vídeo, espalhe o mesmo vídeo para a sua rede de WhatsApp, Instagram, Facebook e todos aqueles familiares e amigos que você conhece.
para eles também estarem